Estamos de volta! Finalmente, depois de muito tempo, vamos retomar o canal Fala Bruno com cara nova, cenário novo. Estamos fazendo alguns testes aqui, vamos ver o que vai rolar. E o assunto de hoje já vamos começar bem quente, hein, gente? É a CPI da Covid, tá saindo em todo quanto é lugar na imprensa. E a gente quer saber, né, vamos tentar entender junto como é que veio a acontecer essa CPI, de que forma ela se organizou e quais são as possíveis consequências para o futuro desse governo Bolsonaro. Vamos tentar entender isso junto então? Então, bora pro vídeo de hoje. Fala galera, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Bruno, eu sou jornalista, estudante de psicologia e a ideia desse canal é discutir os principais assuntos que saem na mídia, no Brasil e no mundo. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você curtir esse vídeo e se inscrever no canal porque ajuda bastante a gente na divulgação e colabora para a gente poder continuar aí com a sequência de vídeos num ritmo legal para vocês. Então, gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a CPI da Covid que está abalando o cenário político brasileiro. O governo está em polvorosa, a oposição também está muito articulada e organizada, e essa CPI promete dar o tom da disputa política nos próximos meses, que prometem ser intensos, né? Então vamos tentar entender junto, vamos fazer uma breve cronologia dos fatos e vamos ver como é que foi que isso aconteceu. Bora lá? Então, vocês lembram do senador Randolfo Rodrigues, né? Ele era do PT lá na sua origem, depois foi para o PSOL, tomou uma atitude, como podemos dizer assim, lavajatista, né? O que o situava próximo ali de setores da direita ou do centro, e hoje em dia ele está na Rede, que eu acho que é o partido que mais combina com esse novo perfil dele aí. Pois bem, ele apresentou no dia 4 de fevereiro um pedido para a abertura de uma CPI para investigar as ações do governo federal durante a pandemia da Covid-19. E no pedido dele, que ele protocolou, né, ele disse o seguinte: com o recrudescimento da Covid-19 em dezembro de 2020 e janeiro de 2021, as omissões e ações erráticas do governo federal não podem mais passar incólumes ao devido controle do poder legislativo. Pois bem, no dia 5 de abril, então, os senadores Alessandro Vieira e o Jorge Cajuru, ambos são do Cidadania, eles entraram com mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal, de modo a pedir que a corte intercedesse e determinasse a abertura da CPI. Eles alegavam que eles já tinham um número suficiente de senadores necessários apoiando a abertura dessa CPI, mas o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, o senador Rodrigo Pacheco, que é um aliado do presidente Jair Bolsonaro, não dava andamento para a abertura dessa CPI. Então, no dia 8 de abril, o ministro Barroso, ele disse que sim, que a CPI deveria ser instalada imediatamente, porque os requisitos básicos para a instalação de uma CPI, que a gente já vai falar para vocês quais são eles, estavam atendidos. Então, no entendimento dele, o presidente do Senado deveria então atender essa demanda e instalar a CPI naquela casa. Só que o Barroso justificou que ele acredita que esse tipo de decisão é importante que seja compartilhada com seus colegas, e ele mandou para o plenário da corte, que simplesmente referendou a decisão dele, com exceção do ministro Marco Aurélio, que ele geralmente costuma ter votos exóticos diferentes assim, mas o fato é que o pleito do senador Jorge Cajuru foi aceito. Então, no mandado de segurança feito pelo Jorge Cajuru e o senador Alessandro Vieira, ele dizia o seguinte: não houve adoção de nenhuma medida para a instalação da CPI, nem mesmo a leitura do requerimento em plenário. Ou seja, eles estavam acusando o presidente do Senado de simplesmente ignorar aquela demanda. Teve até nesse período aí o vazamento daquela conversa, vazamento não, né? A divulgação da conversa entre o presidente Jair Bolsonaro e o senador Jorge Cajuru, que o Bolsonaro falava que não tinha medo de CPI, mas que queria que a comissão investigasse os prefeitos, os governadores, e o Cajuru disse: não, presidente, o senhor sabe que eu jamais deixaria fazer uma ação simplesmente para atacar o governo federal. Enfim, foi aquela história toda. Vamos tentar entender
como é que se instala uma CPI? O que é uma CPI? Né? A CPI é um instrumento que se chama Comissão Parlamentar de Inquérito. E ela é definida pelo artigo 58 no seu parágrafo 3º da Constituição Federal. Vamos ver o que diz esse parágrafo. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto, que aí seriam as CPMIs, né, Comissões Parlamentares Mistas de Inquérito, ou separadamente, que é o caso das Comissões Parlamentares de Inquérito, como é essa da Covid. Mediante requerimento de 1/3 dos membros para apuração do fato determinado e por prazo certo, sendo as suas conclusões, se for caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então, vamos lá. Então, 3 pontos principais aí para a abertura de uma CPI, que é a assinatura de 1/3 dos membros da Casa Legislativa, seja o Senado, seja a Câmara dos Deputados. Precisa-se ter um fato determinado de apuração. Por isso que, por exemplo, aquela CPI da tal da Lava Toga, que tem muitos senadores, principalmente alinhados ao governo Bolsonaro, que eles querem fazer, ela não pode prosperar, ela tem dificuldade de prosperar, porque ela não tem um fato determinado que vai dizer qual vai ser o objeto de investigação daquela CPI. Vamos investigar outro poder? Simplesmente uma coisa abstrata, assim, a CPI contra o STF, a CPI contra os governadores. Isso não é permitido, está aqui no parágrafo 3º desse artigo da Constituição Federal. Está muito claro isso. E o terceiro ponto que é importante destacar dessa legislação é que a CPI em si não é ela que vai punir alguém ou julgar alguém. Ela vai investigar. E aí vai se produzir um relatório depois de todas essas investigações. E esse relatório, se for o caso, se for apurado que houve alguma irregularidade, que houve algum fato notório nesse sentido, esse relatório é encaminhado ao Ministério Público. E aí o Ministério Público toma as medidas cabíveis com base nessa informação. O que é importante destacar na CPI? A CPI ela é um instrumento que ela pode ouvir testemunhas, então ela pode convocar basicamente todas as autoridades da República, ministros, ex-ministros, funcionários públicos, né, diversos agentes públicos que exercem cargos importantes. Então ela pode convocar e essas pessoas têm de comparecer. Se for como testemunhas, elas são obrigadas a dizer a verdade. Se elas mentirem, elas podem até vir a ser presas, né? Pode ser considerado um motivo para prisão dessas pessoas enquanto testemunhas. E se ela for convocada como uma pessoa investigada, ela tem o direito de permanecer calada, né? Uma garantia constitucional que essas pessoas têm também. Além disso, a CPI ela tem o poder de pedir quebra de sigilo bancário, telefônico e de dados de pessoas que elas estejam investigando. Ou seja, é um poder de investigação muito importante na mão de parlamentares que representam um povo, mas não podemos ignorar também que é um instrumento de jogo político também. As CPIs são historicamente usadas também para pressionar governos, colocar um governo contra a parede, e é isso que acabou acontecendo com o atual governo do Brasil. Em fevereiro desse ano, a CPI da Covid já tinha a assinatura de 32 senadores concordando com a abertura dessa CPI, sendo que 5 a mais do que o mínimo necessário, que é 1/3 da casa, né? Então, assim, já tinha o número de senadores mínimo que apoiavam a abertura dessa CPI, já tinha um fato determinado que seria investigado, que seria as ações e possíveis omissões do governo durante o período da pandemia. E o presidente do Senado não se movimentava justamente porque ele tem esse alinhamento, ele foi apoiado pelo governo Bolsonaro para chegar à presidência da casa. E aí, com essa determinação da STF, então, enfim, foi instalada a CPI da Covid no Senado do Brasil. Então, o governo agiu, o governo Bolsonaro não ficou passivo diante disso. No primeiro momento, ele tentou de várias formas deslegitimar a CPI,
tentou fazer com que os senadores desistissem de votar, mas não foi possível, teve todos os votos necessários para ter essa abertura. Depois, o governo tentou incluir estados e municípios também nessa investigação, como eu disse, que tinha até saído naquela conversa do Bolsonaro com o Cajuru. Então, o que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez? Uma manobra política hábil. Já que ele era obrigado a abrir a CPI com a demanda do Randolph, ele pegou e colocou também a demanda do senador Eduardo Grião, do Podemos do Ceará, que dizia que a CPI deveria investigar como foram utilizados recursos federais por estados e municípios. A CPI não tem o direito de investigar diretamente estados e municípios, então ele precisou fazer esse link de como os governadores e prefeitos utilizaram os recursos oriundos do governo federal, e aí contemplou, de certa forma, uma vontade ali da base governista e do próprio governo, que era de tentar dissuadir um pouquinho os efeitos, os impactos negativos, tipo, dividir, não ser só o Bolsonaro a apanhar, mas apanhar também o Dória e governadores de outros estados. Então a CPI foi instaurada e ela conta com 11 titulares, 11 senadores que vão comandar esses trabalhos. E a escolha desses senadores ela é proporcional aos blocos organizados, dos partidos políticos dentro do Senado. Então, com a organização que foi feita, ficou assim essa comissão. São, então, 2 senadores que são puro sangue de oposição, que seria o Randolfo Rodrigues, da Rede, que foi ele que pediu a abertura dessa CPI, e o Humberto Costa, senador pelo PT. Além disso, são 5 senadores considerados independentes. O que significa? Independentes, nesse caso, eles votam a maioria das pautas junto com o governo, porém, eles são críticos ao governo. Então, muitos integrantes do Centrão e de partidos de centro-direita, vamos dizer assim, são eles, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, Eduardo Braga, MDB do Amazonas, Osmar Aziz, PSD também do Amazonas, Tarso Gereissati, PSDB do Ceará, um político experiente, e o Renan Calheiros, outro político experiente, MDB de Alagoas. E 4 senadores governistas, Jorginho Melo, PL Santa Catarina, Ciro Nogueira, do PP do Piauí, Marcos Rogério, DEM de Roraima, e Eduardo Grião, do Podemos do Ceará. E aí, com essa articulação do governo, conseguiram colocar essa questão dos estados, dos municípios. O governo achou que poderia talvez controlar um pouquinho mais essa comissão, só que o que se observou foi que logo no primeiro dia mais de 170 representações negativas, contrárias ao governo Bolsonaro, foram apresentadas. Então já foi uma avalanche logo no primeiro dia da CPI. Então assim como um cachorro acuado, quando ele tá no canto com medo de alguma coisa, o que o cachorrinho faz? Ele começa a latir, Latir. E foi o que o governo Bolsonaro fez, Começou a latir muito. Qual foi a resposta do governo Bolsonaro à CPI? Foi o Bolsonaro voltar com as teorias conspiratórias dele, de que as eleições são fraudadas, são fraudulentas, e aí começar essa movimentação a favor de voto impresso, que era uma questão que parecia que já estava superada no Brasil há mais de 20 anos, mas agora ele retomou, Então é a questão do voto impresso. Ele fez aquele passeio de moto com o velho da van, sem capacete, sem máscara. Todo sábado é um show do Bolsonaro, porque ele não costuma trabalhar de segunda a sexta, e aí chega no final de semana, ele percebe que ele precisa aparecer de alguma forma, então ele vai causar uma aglomeração ali, pedir um golpezinho aqui, passear de moto com o velho da van ali, e é isso que ele tem feito. Ameaças golpistas, E promover alguns barracos também, Ele ou alguém da família dele, como foi o caso que nós vamos falar daqui a pouquinho também, do senador Flávio Bolsonaro, que entrou todo valente ali na CPI, falou que o senador Renan Calheiros era um vagabundo e etc. Então o governo, em vez de tentar o que seria muito mais inteligente, no caso, se aproximar desses 5 independentes que são políticos, digamos, maleáveis, se aproximar e tentar conduzir as coisas de uma maneira mais favorável para o governo, o que o governo apostou foi no embate, foi no confronto. É uma característica do governo Bolsonaro isso.
e muitas vezes acaba se voltando contra eles próprios, né? O próprio presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito já se demonstrou bastante irritado com a postura do governo, enfim. Foi a postura escolhida pelo governo de comandar essa crise. A CPI então começou nessa última semana de abril, porém os depoimentos, o primeiro depoimento que aconteceu foi no dia 4 de maio, que foi o depoimento do ex-ministro da Saúde, Mandetta, Henrique Mandetta. O Mandetta ele ganhou uma popularidade muito grande naquele período inicial da pandemia, que o país ficou chocado que o Bolsonaro era um negacionista. Nossa, chocou muitas pessoas isso. A nós não, né? Mas teve algumas pessoas que ficaram chocadas com a postura do presidente, e o Mandetta ele ganhou uma notoriedade muito grande porque ele tentava ali alertar a população para o perigo da pandemia, e o Bolsonaro vinha na sequência e diminuía a questão, e aí ele saiu de uma forma do governo praticamente escorraçado do governo, e saiu atirando, escreveu um livro recentemente, e vocês podem ver, tem pedaços do depoimento dele na CPI por aí, mas basicamente o que ele falou é que a sua gestão tinha sido baseada na ciência para tomar todas as suas atitudes, que ele escreveu uma carta para o presidente logo no começo da pandemia, e que nessa carta ele alertava que se não fosse tomada nenhuma medida de combate, né, à pandemia, distanciamento social, todas essas questões que a gente já sabe de cor e salteado, que até o final de 2020 iriam morrer centenas de milhares de pessoas, e que foi o que acabou acontecendo, que o presidente Bolsonaro possuía um assessoramento paralelo da gestão da crise da Covid-19. E isso daí é importante porque esse assunto voltou no depoimento das próximas testemunhas, né? O Mandetta foi depor, assim como os outros que foram convidados ali a participar, como testemunhas. Então tem obrigação de falar a verdade, né? Como a gente havia dito. E que numa dessas reuniões, com esse assessoramento paralelo do presidente, chegou a ser sugerido, segundo Mandetta, que houvesse um decreto presidencial para mudar a bula da cloroquina e colocar que a cloroquina servia para o tratamento da Covid-19. No dia seguinte, o dia 5 de maio, era para o ex-ministro Pazuello prestar o seu depoimento. Ele é um depoimento muito esperado, porque ele foi o ministro que ficou mais tempo ali no governo durante a gestão da pandemia. E também, as coisas mais polêmicas da gestão do governo federal durante a pandemia foi durante o período que o Pazuello estava por lá. Que é a compra da vacina, né, ou não compra da vacina, no caso, essa questão de kit Covid, tratamento precoce, teriam muitas questões a serem tratadas com o Pazuello. O Pazuello, uma semana antes, tinha sido flagrado num shopping em Manaus sem máscara. Aí perguntaram para ele, ô ministro, o senhor tá sem máscara? Ele ainda tirou um sarro, perguntou onde que vendia, enfim. E aí, justamente no dia, ele teve um surto de consciência e ele pensou que ele poderia contaminar os senadores que estivessem ali na casa, e ele disse que ele não poderia comparecer para prestar o seu depoimento à CPI da Covid, porque ele teve contato com 2 pessoas que tinham testado positivo, então ele precisaria fazer uma quarentena. Isso deixou enfurecido ali boa parte dos senadores, uma parte queria que ele prestasse depoimento de modo remoto, mas o presidente da CPI, Osmar Aziz, ele disse que não, que o depoimento precisaria ser presencial e que a CPI esperaria então 14 dias para colher o depoimento dele. Ele vai prestar esse depoimento essa semana que entra agora, então vamos ficar ligado aí nessa semana, mas aconteceu que no dia 5, que era o dia para ele fazer a fala dele, ele não foi, fugiu. Então foi o Taish, o ex-ministro Nelson Taish, que entrou logo depois do Mandetta, e a participação dele foi muito mais no sentido de justificar as suas próprias ações, dizer que ele queria trabalhar sempre de acordo com a ciência, que ele disse muito nesse depoimento dele que ele queria criar uma comissão para analisar as questões do distanciamento social, das medidas protetivas contra a Covid-19, e que ele não conseguiu, que teve um desencontro ali com o governo, e o que culminou com a saída dele, do ministério, foi justamente a questão da cloroquina,
que ele era contra o uso da cloroquina indiscriminado e o governo queria que ele fizesse a recomendação desse uso da cloroquina. Essa foi a parte mais importante do depoimento dele para a CPI, porque prescrever um medicamento que cientificamente já é comprovado que não funciona pode ser considerado, de uma certa forma, uma transgressão do governo futuramente. No dia 6/5, então no dia seguinte, foi a vez do atual ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, prestar depoimento. E o depoimento dele, vocês devem ter acompanhado alguns trechos por aí, foi um depoimento bastante estranho, controverso, vamos dizer assim. Porque ele bateu muito na tecla de que era importante ter uma união do país contra o vírus, sem pensar em disputas políticas, que era importante todos usarem a máscara e que era importante a vacinação, que a vacinação queria resolver o problema. Justamente 3 pontos que o presidente Bolsonaro fez exatamente tudo ao contrário, né? Ele politizou a pandemia desde o começo, politiza até hoje, né? Recentemente ele deu aquela declaração de que, de uma maneira indireta, mas ficou muito claro que era para a China, dizendo que ele sabia como funcionava a guerra bacteriológica, né? O que quer que seja que isso signifique, e que isso até fez com que a China bloqueasse lá 10 mil litros de insumos para a produção da Coronavac, vai atrasar a nossa vacinação por conta dessa fala desastrosa do presidente, ou seja, por ele politizar a questão da pandemia. O presidente nunca usa máscaras, é raríssimo ele usar máscara, né? Só de vez em nunca que ele faz isso. E a vacina ele jogou contra desde o começo. Então o ministro da Saúde fica batendo numa tecla que o próprio presidente, o chefe dele, não faz. Então é um discurso bastante controverso, descolado da realidade, né? Parecia em alguns momentos. E aí, gente, entra uma questão interessante para a gente analisar nesse depoimento do Marcelo Queiroga, que é o seguinte: ele foi muito questionado sobre a questão do tratamento precoce e do tal do kit Covid, ivermectina, cloroquina, todos esses medicamentos aí que viraram uma obsessão do presidente Jair Bolsonaro, né? E ele sempre respondia dizendo o seguinte: eu não vou falar sobre isso porque quem determina se medicamento A ou B vai ser protocolo do SUS de atendimento é um órgão que se chama CONITEC, que significa Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, no Sistema Único de Saúde. E aí ele sempre batendo nessa tecla de que ele não poderia falar se ele era a favor ou contra a cloroquina, porque iria ser emitido um parecer técnico sobre por esse CONITEC, por esse órgão. Detalhe, né? Nós estamos em maio de 2021, 1 ano e 2 meses depois do começo dessa pandemia. Só agora esse órgão vai fazer, então, esse parecer técnico desses protocolos. É bastante curioso, né? Estranho. Só que o que saiu hoje na imprensa é que a comissão do SUS não recomenda cloroquina para tratamento da Covid. E aí que fica a questão, né? O que vai acontecer com Marcelo Queiroga? Será que ele já vai entrar para a lista dos comunistas do Brasil que querem derrubar o mito e querem que as pessoas morram e não tomem cloroquina? Ou será que o Bolsonaro vai interferir no CONITEC e o Marcelo Queiroga vai jogar o diploma dele de médico no lixo e vai começar a receitar medicamento que não funciona? Coisa boa não vai sair disso daí, né? Isso a gente já pode ter certeza. Ou o Queiroga roda, ou o Queiroga aceita entrar no jogo do Bolsonaro. Esperar que o Bolsonaro vire uma pessoa razoável, eu acho que a gente não tem nenhuma evidência que suporte uma expectativa como essa, né? Então, no dia 12/5, que foi na quarta-feira passada, teve o que foi o dia mais bombástico, mais incendiário ali da CPI da Covid, que foi o dia que o ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro, Fábio Weingarten, prestou depoimento na CPI. E foi bastante emblemático esse dia para ver o desespero do governo Bolsonaro.
Começou com ele sendo acusado não, né, de ter sido questionado se ele achava que o ministro, o ex-ministro Pazuello era um incompetente, porque numa matéria da revista Veja, que saiu uma entrevista com ele, ele disse que o governo tinha sido incompetente, aí questionaram ele falou, não, eu não falei sobre isso, quis dizer que era o ministério como um todo tinha sido incompetente numa determinada questão. Durante o transcorrer do depoimento dele, a própria Veja divulgou o áudio que mostra ele falando, não, incompetente, ele usando todas as palavras. Então ele foi desmentido já no primeiro momento. Aí a própria Veja divulgou o áudio da entrevista que ele tinha feito. Vocês devem ter acompanhado esses vídeos, saiu em muitos lugares. Depois ele foi questionado sobre a questão da campanha O Brasil Não Pode Parar, que foi uma campanha que aconteceu logo no começo da pandemia, que teve um vídeo falando que a economia não podia parar, que o distanciamento social não era certo, que a economia precisava continuar funcionando para as pessoas mais pobres, blá blá blá. E aí perguntaram para ele se tinha sido isso uma iniciativa do governo federal durante a gestão dele, uma vez que ele era secretário de comunicação do governo Bolsonaro. E ele disse que ele não lembrava se tinha sido uma iniciativa diretamente do governo federal, e deu uma disfarçada assim, né? Logo em seguida ele disse que em março do ano passado ele não poderia dizer exatamente quais foram as decisões do ponto de vista da comunicação do governo no que diz respeito à comunicação da pandemia, né, especificamente, porque ele contraiu a Covid, ele veio naquele avião do Corona, lembra que foi aquela comitiva que foi com o presidente Bolsonaro para os Estados Unidos, e eles voltaram para lá, todo mundo contaminado, menos o presidente, e o Fábio Van Garten era um deles. E aí, ele disse que ele não saberia dizer exatamente o que aconteceu nessa época, né, dentro do governo, porque ele tinha ficado doente, ele estava ausente. Só que durante a sessão, os senadores resgataram um vídeo no qual ele fez uma live com o Eduardo Bolsonaro, e ele falava, olha, tô com Covid, tô isolado, tô dentro de casa, mas sigo trabalhando. E aí, nesse momento, o relator da CPI, que é o Renan Calheiros, que foi um alvo de disputa, né, um parênteses aqui, a Carla Zambelli, aquela deputada bolsonarista, entrou com um pedido para que o Renan Calheiros não pudesse ser o relator dessa CPI, porque ele é pai do governador de Alagoas, logo ele seria suspeito para julgar a participação dos estados no uso de recursos federais. Aí um juiz da primeira instância de Brasília deu favorável a Carla Zambelli, e depois o Tribunal Regional Federal da Primeira Região de Brasília derrubou essa decisão e permitiu que o Renan Calheiros, enfim, fosse relator da CPI. O cargo de relator é importante dentro de uma CPI porque é ele que vai produzir o relatório final, aquele relatório que a gente comentou que dá as conclusões da CPI e, se for o caso, encaminha para o Ministério Público dar seguimento nas investigações, enfim, nas providências cabíveis. E aí, desde o início, pelo fato do Renan Calheiros não ser um aliado de primeira ordem do governo Bolsonaro, a base governista saiu atacando o Renan Calheiros. Aquilo que a gente falou no começo também. A estratégia do Bolsonaro, da gestão Bolsonaro, é sempre uma estratégia do confronto. Será que o Renan Calheiros não era alguém disputável ali, para o governo tentar disputar e minimizar danos a seu próprio favor? Pensando com a cabeça do governo, né? Uma questão pragmática, estratégica, eu não estou nem entrando em questões do que é certo, do que é errado. Mas enfim, teve essa questão, esse parênteses que eu precisava ter feito, né, falando dessa questão da relatoria do Renan Calheiros e da relação dele com o governo. E aí no dia desse depoimento do Fábio Van Garten, quando o Fábio Van Garten foi pego no flagra de novo, mentindo, o Renan Calheiros sugeriu a prisão dele. Sugeriu que pelo fato dele estar na CPI, prestando um depoimento na condição de testemunha, e lembra que eu falei no começo? Testemunha em CPI não pode mentir, ele tem um compromisso de falar a verdade.
E aí, pelo fato dele ter mentido e pelo fato da CPI ter prerrogativa de decretar prisão em flagrante, o Renan Calheiros sugeriu a prisão do Fábio Weingarten ali naquele momento e ficou aquele clima, tal. No final, o presidente da CPI disse que não seria o caso de decretar a prisão, porque seria algo muito radical. No entanto, ele pegou essas evidentes mentiras, né, que o Fábio Weingarten disse durante o depoimento dele e já encaminhou para o Ministério Público, ou seja, nem esperou terminar o relatório, já encaminhou para o Ministério Público. Ele pode sim sofrer consequências ainda por conta dessa atitude dele. E aí, gente, tem uma história que aconteceu, né, nesse depoimento do Fábio Weingarten que é surreal, é só no Brasil que um negócio desse acontece. A Pfizer, e aqui a gente entra talvez no que seja o segundo ponto, além dessa questão da cloroquina, né, do negacionismo do presidente desde o começo, de encaminhar para as pessoas remédios que não funcionam, é a questão das vacinas, algo que pode ser muito espinhoso ali para o governo, principalmente no depoimento do Pazuello, né? Mas enfim, aí o Fábio Weingarten contou essa história que eu achei uma coisa absurda. A Pfizer havia mandado uma carta para o governo Bolsonaro dizendo que queria abrir negociações, porque eles estavam com a vacina praticamente pronta no começo do segundo semestre do ano passado, em agosto, e eles mandaram uma carta para o governo do Brasil. E aí o Fábio Weingarten falou que ele encontrou esse presidente da Rede TV, o Marcelo de Carvalho, e aí nesse encontro o Marcelo de Carvalho virou para ele e falou assim: tem uma mulher que é apresentadora da Rede TV e o marido dela trabalha na Pfizer, e ele disse que eles encaminharam uma carta para o governo Bolsonaro para abrir negociações sobre a venda de vacina em agosto e vocês não responderam, tem como você dar uma olhada aí? Aí ele, no dia seguinte, chegou no escritório dele, mandou um e-mail pro presidente da Pfizer no Brasil, e aí, enfim, marcaram a reunião, uma primeira reunião que acabou não dando frutos, acabou dando a polêmica do virar jacaré e todas essas questões que a gente já sabe. Mas olha isso, uma carta que um presidente da Pfizer manda pro governo, só foi chegar no conhecimento do presidente porque o dono da Rede TV por acaso encontrou o secretário de comunicação e falou que a filha da prima da vizinha dele conhecia o diretor da Pfizer. É muito amador, né? É uma coisa muito amadora mesmo. Mas enfim, ficou também mais esse registro do descaso que o governo brasileiro teve com a questão da vacina desde o começo. Nem sabiam que a Pfizer tinha mandado uma carta convocando eles para uma reunião. Convocando não, né? Solicitando uma reunião para eles. E esse presidente da Pfizer no Brasil, que o Weingarten ligou, marcou a primeira reunião, tal, é o Carlos Murilo. O Carlos Murilo foi convocado para prestar um depoimento enquanto testemunha logo no dia seguinte, no dia 13 de maio. Na CPI. Porque, justamente, essa questão da aquisição das vacinas, se o governo prevaricou, não, deixou de comprar, ela é um objeto importante, né? Porque se a gente tivesse mais vacinas, menos pessoas teriam morrido. Então, se o governo deliberadamente escolheu não comprar vacinas, ele escolheu que ia permitir que pessoas morressem. Né? Então é algo para ser investigado, sem sombra de dúvida. E o que foi dito de importante então no depoimento do Carlos Murilo? Ele disse que ele tentou 3 reuniões com o governo federal desde agosto. E a proposta inicial da Pfizer era que o Brasil tivesse direito a 70 milhões de doses da vacina. E já iria começar em 2020. Em dezembro do ano passado, o Brasil já teria direito a receber 1,5 milhão de vacinas da Pfizer. E o governo brasileiro, porque a vacina ainda não havia sido aprovada pela Anvisa, optou por não comprar, não apostar, sendo que as pesquisas da Pfizer já estavam muito avançadas e a aprovação dela nos Estados Unidos, na Europa, em diversos países já se demonstravam bastante evidentes que iam acontecer. Não seria um tiro no escuro fechar um acordo com a Pfizer, ou pelo menos tentar negociar mais. O governo brasileiro virou as costas para essa empresa que tinha um produto que poderia ter salvado a vida de milhões de pessoas aqui, e ele simplesmente não quis saber. O presidente tinha dito, inclusive, que ele gostaria que o Brasil fosse uma espécie de vitrine da Pfizer, né?
de provar, porque o Brasil é um país importante, né? Apesar de às vezes terem governantes que queiram diminuir a relevância do Brasil, o Brasil é um país importante e seria interessante para a Pfizer poder trabalhar com o Brasil já logo, desde o início. E ele disse ainda no depoimento dele, olha, se fosse até agora, 17 milhões de doses provavelmente já teriam sido entregues ao Brasil, porque a gente não atrasou o nosso cronograma. O cronograma que eles fizeram com os Estados Unidos foi cumprido, com a Inglaterra foi cumprido, com Israel foi cumprido, teria sido cumprido aqui também. E infelizmente não foi possível. Um ponto interessante também que ele disse é que durante aquela reunião, durante essa primeira reunião que ele foi, estava presente o Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, e o Felipe Martins, assessor internacional da Presidência da República. Até por conta disso, então, a CPI está estudando convocar o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, para ele prestar esclarecimentos, o que ele estava fazendo na reunião com o presidente da Pfizer para discutir vacina no Brasil. Pessoal, então é isso. Essa semana é a terceira semana de depoimentos, é uma semana extremamente importante também para a CPI. Lembrando que a CPI tem um prazo de funcionamento de 90 dias, né? Então ainda está no começo dos trabalhos. E essa semana vai ter o depoimento do Ernesto Araújo, o ex-ministro de Relações Internacionais do governo Bolsonaro, e finalmente a entrevista do Pazuello, o depoimento do Pazuello. E o Pazuello ele entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para garantir o direito ao silêncio dele durante as perguntas, o que foi atendido pelo ministro Ricardo Lewandowski, o que ele está certo. É uma premissa constitucional que a pessoa não é obrigada a produzir provas contra si mesma. Mas demonstra um medo, um pavor que o ex-ministro Pazuello tá de encarar de frente ali os senadores e defender a sua própria gestão, encarar ali de frente. Apesar então ainda de ter muita água para rolar nessa CPI, essa semana, ontem aliás, né, domingo, o presidente da sessão, Osmar Aziz, ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo que ele disse: não houve nenhum interesse na compra da vacina no primeiro momento, falando sobre o governo. Ele também falou que se apostou muito na imunização de rebanho, cloroquina e ivermectina. E ele disse também que quem orientou o presidente precisa ser responsabilizado. Então já foi identificado um problema ali, está bem claro isso na visão do presidente da CPI e com certeza também do relator e na maioria dos integrantes titulares ali da comissão. Bom, então por enquanto foi só tudo isso, né? Teve então a instalação da CPI, que o STF teve que dar uma forçada de barra ali no presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, porque ele estava muito alinhado com o governo Bolsonaro. Então foi instalada a comissão, 11 senadores titulares, 7 suplentes, 4 governistas, 5 independentes, 2 claramente de oposição, e já tivemos aí depoimentos bombásticos importantes, começando pelo o ex-ministro da Saúde, Mandetta, depois o ministro Nelson Teich, por fim, depois teve ainda o Antônio Barras Torres, que é o presidente da Anvisa, até então aliado do presidente Bolsonaro, mas que também teceu críticas, né, à postura do governo, o ex-secretário de comunicação Fábio Van Garten e, por fim, o último, que foi o Carlos Murilo, presidente da Pfizer, que fez todas essas declarações de como o governo não quis saber da vacina da Pfizer num primeiro momento. Eu recomendo que você continue acompanhando essa CPI, porque ela é extremamente importante para entender a conjuntura política do momento. E se você também quiser, pode se inscrever aqui no canal, continua aqui com a gente, que a gente vai continuar acompanhando e trazendo para você todas as novidades da CPI da Covid. Beleza, pessoal? Espero vocês, até a próxima, tô feliz em voltar. Deixe seu comentário aí e vamos que vamos. Valeu!